Dia, pessoal. Eu, como presidente da Câmara Municipal, da Comissão da Justiça, abro essa reunião de hoje e queria convidar aqui os vereadores para estar aqui junto conosco. A Kel está presente, Valmir, Matheus, por favor. E convido também a CASP, Geraldo Magela, por favor. Um componente da Polícia Militar, por gentileza, Tenente Natanael. Da Vigilância Sanitária, Érica. João Carlos, Isso, por favor. E a Juliana Coelho, da Assistência Social. E o Geraldo, da Capsadeira também, por gentileza. Aqui, conosco aqui na mesa, aqui. Pessoal, o corpo técnico pode sentar conosco aqui à frente. Ó. A gente vai chamar de corpo técnico. Por favor. Aqui. Nós vamos pegar mais cadeira. Vai pegar mais cadeira. Nós estamos pela vigilância sanitária, que a Érica está no São Paulo. Fica à vontade, tá? Nós somos supervisores. Ok. Bom dia a todos. O assunto dessa reunião é a situação do pessoal de rua. A reunião será realizada aqui no plenário, na Câmara Municipal de Divinópolis, no dia 4 de setembro de 2025, às 9 horas. O objetivo dessa reunião é dar continuidade ao diálogo iniciado anteriormente, e agora com a participação do Ministério Público para tratar das situações de pessoas em situação de rua. Essa intenção é continuar e dar soluções integradas, eficazes e garantir a dignidade e direito fundamental e a inclusão social dessa população extrema vulnerabilidade. Bem, nós vamos abrir aqui a fala primeiro para os vereadores, ok? Está aí circulando aí com o meu assessor o microfone para dar fala para cada um. Nós vamos respeitar, vamos fazer um diálogo legal aqui, só para a gente fazer um trabalho consciente e ético aqui com muita tranquilidade para resolver algumas soluções. Então, agora eu vou passar a palavra para o El, que foi um também dos que me pediu para fazer essa reunião, e aí a gente dá sequência, e a gente respeitando cada um a fala de cada um, ok? Bom dia, El, a palavra fica para você. Peraí, quem quer falar primeiro, vereador? Algum vereador quer falar? Kel quer falar? Mais alguém quer falar de vereador? Kel, quem mais? Anota para mim. Kel. Matheus, depois, Matheus, ouvi, Valmir também vai pronunciar. Debiano, por favor, sente aqui conosco. João, da Assistência Social também, por gentileza. Pode ficar aqui junto conosco. Simone também, da Assistência Social, por gentileza. Simone Zanatti. Então, vou abrir as palavras para os vereadores e o primeiro a ser pronunciado, o El. Bom dia a todos. Nós precisamos fazer a reunião aqui no plenário e, por isso, dado as portarias da Câmara Municipal, foi através da Comissão de Justiça. Só para a gente exemplificar como que a gente chegou a essa reunião.
eu quero agradecer a presença de todos, principalmente das comunidades terapêuticas. Nós, como vereadores, nós temos um papel fundamental na sociedade e o que nos fez convidar vocês aqui hoje foi através de provocações, né, que a gente recebeu da própria comunidade. Quero falar também aqui da presença do representante da Paróquia Santo Antônio, e dizer que tudo isso se iniciou num lugar onde é discutido a segurança pública, que foi lá na ACASP, né? Então tem aqui conosco o representante da ACASP, e desde o primeiro momento eu venho insistindo em dizer que não é uma pauta, é uma missão. E quando a gente fala desta maneira, a gente vai de encontro justamente no papel que as comunidades terapêuticas desempenham na vida dessas pessoas. O problema existe, ele é real, mas é a pessoa, a gente não pode esquecer que é um ser humano que está ali. E eu tenho muita preocupação com isso, não acho que a gente tem que fazer disso uma questão somente política. Ela existe, a política, e o que a gente quer realçar desde o primeiro momento é o que Divinópolis já faz por essa população. A gente fez uma primeira reunião, onde a gente ouviu, né, os representantes da paróquia, juntamente com a Polícia Militar, a Juliana Coelho, que é a secretária, e a gente começou, a partir dali, traçar algumas estratégias para a gente entender melhor. Então, o motivo de estar reunindo aqui hoje com as comunidades terapêuticas é entender melhor este fluxo de vocês. Eu queria dizer que seria importante a gente ouvir como que é o trabalho de vocês. Que as casas que estão hoje, e aqui nós não importamos qual que é se está ou não regulamentada, não tem um peso nenhum para isso. A gente quer ouvir como que vocês trabalham. Eu convidei aqui pastores, eu não sei se eles já chegaram, já tiveram. A gente reuniu também lá na secretaria, porque eles fazem um trabalho muito bonito na cidade. E a gente vem ouvindo, procuramos a Igreja Católica, na pessoa do Dom Giovanni, que se comprometeu conosco também nessa campanha, e a gente vai falar isso no final, mas é só para dizer para vocês que a gente quer ouvir como que vocês trabalham, quais são as dificuldades que vocês enfrentam, como que está o serviço ministrado por vocês. E aí a gente vai ter aqui também as pessoas que, da parte do executivo, que são responsáveis, né, por gerir toda essa questão. A gente vai abrir palavra para vocês, que ninguém melhor do que vocês, de conhecimento, para a gente poder fazer. O detalhe importante é que, quando a gente fala do trabalho da polícia, do Ministério Público, cria-se uma expectativa que, nesse momento, ela não é a realidade do que a gente veio discutir aqui. Eu tenho muito medo dessa reunião se transformar em algo que não é o que a gente quer ouvir. Então, eu tenho tranquilidade para dizer isso para vocês. Estou, desde o primeiro momento, buscando soluções, e soluções a gente faz da forma como nós estamos propondo aqui. É conversando, é ouvindo todo mundo, é valorizando o que cada pessoa que já trabalha faz. Valmir, quer palavra? Bom dia a todos, bom dia aos vereadores presentes, a todas as autoridades presentes aqui, ao pessoal que está no plenário também nos acompanhando. Parabenizar o vereador Wellington El, né, e aos demais vereadores. É importante a gente trazer esse assunto aqui para casa, né, a Casa do Legislativo, a Casa do Povo. Eu tenho certeza que todos nós aqui unidos, com a melhor das intenções, né, solucionar, amenizar esse problema, ouvir também aí as comunidades terapêuticas, a gente ver a realidade de vocês,
né, a forma que vocês estão trabalhando aí para a gente agregar e também a gente precisa também unir com as cidades vizinhas também, né, Well? A gente vê aí um problema sério também em questão das cidades vizinhas que têm, de certa forma, não contribuído para o município de Divinópolis, por mais que a Juliana faça um excelente trabalho, né, a gente está ciente aí, acompanhando o trabalho dela, as forças de segurança também desempenhadas aí para fortalecer, para ajudar, né, a CASP, onde foi plantada a sementinha lá, começamos lá e deram sequência, e hoje a gente está aqui, eu tenho certeza que a gente vai contribuir. Só para a gente finalizar e a gente dar sequência, eu fico só um pouquinho triste da gente ouvir de alguns nobres amigos vereadores que parece que quanto mais pior está, mais felizes eles ficam. O intuito nosso não é esse. Nós somos representantes da população e a gente precisa, sim, de unir forças para a gente amenizar um pouco essa situação. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui, nesta manhã de hoje, né, com um resultado muito positivo, que estamos todos aqui para agregar nessa questão aí dos moradores, né, em situação de rua. Um bom dia a todos, muito obrigado pela palavra. Pessoal, eu vou passar a palavra para a secretária, para a gente agilizar isso, senão nós vamos sair daqui hoje, eu tenho certeza, quase lá para 13h. Né? Então, eu vou abrir com ela aqui, e aí depois a gente abre as perguntas para os vereadores, e aí a gente dá sequência. Pode ser sim? Se vocês não concordar também comigo, pode estar falando, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, ok? Palavra para a Juliana. Bom dia a todos. Inicialmente, né, em nome do nosso prefeito Gleidson e toda a equipe do desenvolvimento social externo aqui, o nosso respeito, consideração, né, e agradecimento ao vereador Well, que tem aí provocado, né, e articulado essa reunião, essa pauta tão importante, né, que vem aí sendo, né, alvo dos nossos cenários aí de atuação, de desdobramento, né, tão significativamente nos últimos tempos, né, diante do tamanho, né, do desafio que nós temos aí com relação à população em situação de rua. Né. Então, aqui, primeiramente, eu queria dizer, né, que nós estamos aqui representados pelo nosso gerente de político setorial, né, o João Carlos, a nossa equipe do acolhimento. Eu queria que vocês se levantassem, por favor, para que eles pudessem identificá-los, né? O Carlos, que é o coordenador de uma das casas de acolhimento, a Mazé, que dá o suporte técnico nos serviços, né? E aí eles representam aqui os serviços de acolhimento, né, de abordagem e o serviço de apoio às pessoas que estão em trânsito no município. E também, né, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, que tem pactuação com o município também para execução do serviço de abordagem social de rua, que está aqui representado pelo Sérgio Bebiano, né, então, que compõe a nossa rede, né, atualmente de serviço. E pensando aí já no redesenho, né, diante dos diagnósticos que a gente vem fazendo, né, desde 2023. Então, a população de rua aqui, né, ela tem um diagnóstico preciso, né, que é apresentado no Comitê Pop Rua, né, no mínimo a cada 2 meses. Esse comitê ele é composto, né, por vários segmentos da nossa sociedade, das forças de segurança. Então, né, a cada 2 meses, nós nos reunimos para que a pauta, né, seja discutida, deliberada e ações, né, também ali deliberadas. E dentro dessa reunião a gente apresenta aí o diagnóstico, né, atualizado da população em situação de rua, que é, né, feita, realizada diariamente pela equipe de abordagem nas ruas. Então, a gente vem aí estudando esses números, vendo, né, as evoluções aí que a gente tem tido com relação a esses atendimentos, com esses perfis, com as falas. Né? Então, na semana passada, o prefeito já anunciou mais um reordenamento, né, dessa política, onde a gente passa aí a pactuar vagas de acolhimento específicos também para os dependentes químicos. Né? Então, na segunda-feira, a gente tratou um pouco disso na reunião do comitê. Né? Então, agora a gente vai ter também um outro formato que vai agregar essa rede para acolhimento também de pessoas com dependência química. Considerando que, né, 100% da população que nós temos hoje em Divinópolis é população usuária de álcool e outras drogas. E aí, gente, é importante a gente ter aí a consciência e o conhecimento de que a Política Nacional de Atendimento à Pessoa em Situação de Rua
trata de uma população que está na rua por vulnerabilidade socioeconômica, rompeu o vínculo e está na rua por pobreza, e que a política, né, habitacional ou de benefício eventual, como a gente tem aqui também, né, de concessão do aluguel social, ou do auxílio moradia, né, vem de encontro à demanda dessa população e seria a política, né, inclusive, mais eficiente para esse caso. O que não ocorre hoje no Brasil. A política de moradia, né, e de acolhimento não é mais eficiente para, né, o público que a gente tem, porque nós temos um público agora com transtorno mental, por causa do uso de substâncias psicoativas, né? E aí, ao longo desse tempo que a gente vem aí estudando e monitorando esses dados, né, e a gente reúne com a equipe do Pop Rua periodicamente, né, inclusive eu participo disso, a gente estuda, né, esses números juntos, a gente percebe também, né, a mudança desse perfil, desse público, usuários de álcool e droga que estão nas ruas. Né, a gente tinha um público mais pacato, colaborativo nas ruas, né, e hoje também não é mais esse público que a gente vê. Né, é um público que está mais agressivo, é um público que saiu do sistema prisional e está nas ruas, né, aguardando ali aquele prazo do saidão, e está ali cometendo outros delitos e outros crimes, né, nas ruas, que estão importunando a vizinhança, né, e por aí vai. E aí é um efeito cascata, porque aí a comunidade, né, não aceita, né, e não convive, tem aí os seus direitos também ameaçados e violados, e exige do poder público, de forma geral, né, uma ação eficiente e mais eficaz para esse caso. Né, então, aqui eu acho que era importante a gente ter esse divisor do que se trata de população de rua e o que, de fato, a gente está discutindo aqui, que são pessoas usuárias de álcool e drogas nas ruas. E ontem, né, a gente passou por um momento aí emblemático e eu, né, com a minha espiritualidade, assim, agradeci muito, né, ao ser superior que eu acredito, por ter acontecido comigo, isso ontem, né, não ter sido com ninguém da minha equipe. Né, quem trabalha comigo sabe como eu lido com a minha equipe. E graças a Deus, tudo que, né, aconteceu ontem foi comigo e na presença dos vereadores, né, para que eles também sintam, né, porque eles puderam aí sentir e viver exatamente o que a gente passa nas ruas todos os dias. Né, não foi uma excepcionalidade o que a gente viveu ontem. Né, é o que a gente passa todos os dias. Né, e é aquele enfrentamento dos próprios vizinhos que descem, que levam, né, os colchões, que levam as comidas. Né, a madrugada toda a gente teve notícias, né, de cidadãos que passaram por ali, né, entregando mais coisas, sondando ali, e aí a gente já tem expectativa, inclusive, né, de problemas maiores ali, né, políticos, se não, né, criminais, inclusive. Né, porque ontem mesmo eles trouxeram isso para a gente claramente, né, posso dizer aqui, porque a gente tinha testemunha disso, né, os vereadores que estavam lá, os assessores, né, puderam presenciar isso claramente. Né, e algo que a gente, inclusive, eu havia tratado isso na reunião do comitê, na segunda-feira. Né, quem estava lá pôde perceber, né, e pôde presenciar a minha fala nesse sentido. E aí, o tempo todo, eles trazem, né, essas ameaças, né, trouxeram que ameaçaram ontem, que agora a gente vai conhecer a realidade da população de rua, que agora vai vir, né, comunidade de Belo Horizonte para cá, e citaram, enfim. E aí eles vêm com as ameaças e a gente vê que isso, de fato, se concretiza. Né? Não é algo que eles só ameaçam e que isso não acontece. E aí, por fim, né, para eu passar a palavra, eu queria aqui, né, deixar registrado, né, o repúdio e a repugnação dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social e, pessoalmente, a minha, com relação ao vídeo, né, de um vereador dessa casa ontem, aonde ele comenta, né, e ele faz críticas, né, dolorosas críticas à condução da casa de acolhimento, né, e ele faz analogia a práticas religiosas, enfim, e é minimamente perverso com os trabalhadores a forma como isso foi posta e como isso foi colocado. E faço um desafio aqui, presidente,
para que aqueles vereadores que não têm conhecimento da NOB-RH, não têm conhecimento do artigo 30 da Lei Orgânica de Assistência Social, não têm conhecimento da Política Nacional de Atendimento à População de Rua e não conhece minimamente o objeto dessas políticas, né, não atrapalhe o nosso trabalho, porque é isso que está acontecendo. Tem atrapalhado e muito o nosso trabalho. O trabalho desses trabalhadores aqui, que saem nas ruas todos os dias, dando a cara a bater, como nós demos ontem, né, como foi vinculado ontem. Aqui eu agradeço, Matheus, pela sua nota de solidariedade. Isso, para nós, em alguns momentos, pode parecer pequeno, né, mas não é. Para a gente é um incentivo, é um acalento mesmo. Tamanha é a covardia que os nossos profissionais têm sido tratados e desrespeitados por alguns, e eu incluo, né, o vereador diante dessa postura ontem, que foi vergonhosa. Então, aqui eu deixo registrado, né, e o desafio para que a gente possa estudar junto, política pública, NOB-RH, né? Hoje eu componho a Comissão Intergestora Bipartite, representando, né, o colegiado de gestores do município, onde a gente discute aí essa pactuação entre os municípios. Há uma diferença enorme entre SUS e SUAS, né? Isso a gente fala que são as irmãs, né? Mas assim como são os nossos filhos, né, a maioria, e nós seres humanos, cada um, né, tem as suas particularidades, e o SUAS ele tem as suas particularidades, inclusive enquanto financiamento e ordenamento, né, e aqui nós temos o privilégio de ter um prefeito que investe em política pública, que investe na assistência, né. Hoje nós chegamos aí em quase 5% de investimento do orçamento, né. Eu desconheço outro município que faz esse tipo de investimento, né. Então, hoje a gente investe, né, nós temos os serviços tipificados e fazemos para além, porque aqui, inclusive, nós temos políticas que a gente fez, né, que a gente criou e que foi efetivo, vantajoso para o município, que foi alvo de prêmios, né, e esse ano nós estamos concorrendo a 2 prêmios com práticas inovadoras, né, e eu espero que o reordenamento que a gente tem feito agora da população de rua, com os esforços de todos que estão aqui, inclusive dessa casa, a gente também vai ser modelo de atendimento à população de rua. Mas um modelo de efetividade, de garantia de direito, não é de descarte de ninguém, não é de tirar, né, o direito de ninguém, é de verdade, assim, da inclusão, da proteção social, né, e da autonomia, principalmente. Então, a assistência social, gente, não pode se comparar ao SUS. Né? O SUS está muito bem definido e desenhado enquanto cofinanciamento, enquanto responsabilidades mesmo. A assistência social, não. Então, eu aceito o discurso do vereador quando o Estado e o governo federal sentar aqui, ó, nessa mesa, para discutir com a gente financiamento. Para dizer, olha, a gente paga, agora nós vamos sentar para a gente dizer como a política vai acontecer. Porque isso não acontece. Nós não temos cofinanciamento, nós não temos nem apoio técnico. Porque não raro quem dá apoio técnico dos outros municípios somos nós. Né? Então, eu deixo aqui, né, esse registro. A gente precisa ter ciência, né, do protagonismo do município, que a gente tem pegado aí no chifre do boi, literalmente, para que a gente possa fazer o melhor que a gente pode, que a gente consegue, contando com a ajuda de todo mundo. Obrigada. Vou passar a palavra para mais 2 pessoas para a gente dar a abertura nas perguntas. Padre Fernandes, lá da CASP, por favor. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Eu sou o radialista Pádua Fernandes. 52 anos de rádio, nascido e criado aqui na Praça do Santuário, aqui, ó. Então, conheço todo, está lá o Júlio Mozart, lá o Julinho, que é da Coelho. Mas eu estou aqui representando a nossa CASP, a pedido do nosso presidente, e quem frequenta a CASP sabe que a nossa CASP é apolítica, tem nada de política, as forças de segurança todas estão lá. Lá é um verdadeiro, lá é uma casa do povo, onde o povo leva tudo que precisa de reclamar, elogiar, fazer, e nós atendemos, né, prontamente. Essa semente nasceu lá dentro, comigo.
quando eu comandei a Defesa Civil em Divinópolis, eu, através do senhor Coronel Laércio, nós fizemos, junto com as autoridades de Divinópolis, todas, promotor, juiz, todos, nós levamos, juntamos todo mundo, todos os moradores de rua, e levamos para o polo esportivo. Naquela época, naquela condição, a maior parte dos moradores de rua eram de fora, não era daqui de Divinópolis. Aqui, depois que a Juliana assumiu, até tem elogiado, hoje elogiei a Juliana, lá no meu programa de rádio, a respeito das políticas públicas, que mudaram, né? Mudou tudo. Mas o que eu estou trazendo aqui, a minha aqui, o Pádua Fernandes, estou falando. Conversei com o Bebiano ali agora, sentei e conversei com ele. A minha preocupação é os moradores de rua nossos, de Divinópolis, morador de rua. Não estou falando aí das casas que acolhem, que vem o pessoal para ser tratado em Divinópolis, não. Agora, a minha preocupação é os de fora. Então, os de fora que acham uma maneira, uma casa transitória, Juliana, eu sei que vocês têm dado muitas coisas, para poder não deixar aqui. Nós sabemos através da própria Polícia Militar, você entendeu? Que eles exportam lá da cidade deles para Divinópolis. Inclusive, né, Matheus? Foi você que mostrou uma denúncia dessa de Nova Serrana, né? Então, a preocupação nossa é essa, gente, é preocupar com a nossa casa. Eu acho isso. Então, aqui o Pádua Fernandes está falando, não é a CASP que está falando, não, viu? E todo mundo sabe aqui que eu, toda a vida, eu brigo por essa questão. Tá ok, Fê? Muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado a todos. Eu quero pedir permissão a vocês para sair, dizer que a CASP está à disposição. Eu estou com a minha bisnetinha lá no Hospital São João de Deus. Até conversei com a Kel ali, ó. Eu estou até um pouquinho emocionado. Eu estou indo para lá. Obrigado, viu, gente? Um bom dia a todos. Passa a palavra para a Vigilância Sanitária, a Ana Cláudia. Alô? Bom dia a todos os presentes. Agradecendo, né, a oportunidade de estar compondo essa mesa de discussão desse assunto tão relevante, né, tão socialmente assim, nevrálgico, e eu acho muito importante essa participação, essa conversa intersetorial para realmente, né, dar um alinhamento e estarmos dando um bom trabalho em relação a essa questão. Atualmente, né, na Vigilância Sanitária, nós fazemos o acompanhamento das comunidades terapêuticas. São 11 cadastradas, sendo que dessas 11, 3 estão interditadas administrativamente, as demais estão ou em processo de licenciamento, renovação de alvará, ou já com os seus alvarás deferidos, né? Nós temos uma equipe de fiscalização, a equipe de fiscalização tem um grupo que fica, né, responsável por estar acompanhando essas comunidades, né, dentre outros estabelecimentos, e fazer, né, as inspeções de rotina, verificação de denúncia. Nós temos, basicamente, na vigilância, as inspeções por acompanhamento de rotina, né, quando o próprio regulado solicita, através do sinal, que é o processo que corre o licenciamento da prefeitura, o seu alvará, e aí tem as inspeções de rotina, tem os acompanhamentos, quando ficam, né, pendente alguma melhoria ou alguma documentação. Temos também as verificações para apuração de denúncias, né, quando chega denúncias de vários canais que nós recebemos. Temos também as inspeções por solicitação dos órgãos, Ministério Público, Ouvidoria, dentre outros. E aí isso é aplicada a legislação sanitária, né? Nas questões das comunidades terapêuticas, a nossa principal legislação aplicada é a RDC 29, que ela, né, vai regular esses serviços, aplicados também junto com as demais legislações que regulam o licenciamento sanitário, 7426, 8765, que são as gerais.
E basicamente é isso, né? Quando o fiscal, ele, ao adentrar o estabelecimento, ele encontra uma situação de risco iminente sanitário, acontecem as interdições, né, que são justamente para sanar esse risco iminente. E, nos demais casos, a gente dá prosseguimento via acompanhamento. Mas, basicamente, é isso. Hoje em dia, 11 no total cadastradas com a gente, sendo 3 interditadas administrativamente. Mais algum? Então, vou passar a palavra para a comunidade terapêutica. Vou marcar de 2 a 3 minutos a cada resposta, ok? Cadê o Cléo, assessor? O Cléo está com o microfone para passar para vocês. E aí, vou passar a palavra para o El para fazer perguntas. E aí, levanta a mão e eu marco o tempo aqui de 2 a 3 minutos. Eu bati o sino, infelizmente, eu tenho que parar e cortar a palavra, senão, para dar seguimento para outras pessoas. Passa a palavra para o El. Pessoal, como a gente disse no início, o intuito é a gente entender esse fluxo, como é que é o trabalho das comunidades terapêuticas. Não tem uma pergunta fechada, a gente quer entender o trabalho de vocês e aqui o momento é de partilha. Acho que do lado de lá é melhor. Bom dia a todos. Quero cumprimentar os vereadores, todo o pessoal da noite, da mesa. Quero cumprimentar todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não sei, para quem não me conhece, eu sou o pastor Wilson. Em 5 de março de 1990, eu abri aqui uma comunidade terapêutica. Eu sou a 3ª de Minas Gerais. A 3ª de Minas Gerais. No fundo, essa reunião aqui, no fundo, é para vocês acusar as causas terapêuticas, porque recebe interno, de fora da cidade e joga no meio da rua. No fundo é isso. Mas eu quero falar um negócio aqui para vocês. Vocês têm que conhecer a minha história e saber o trabalho de quem está na guerra. Na guerra. Não é dentro de gabinete com ar-condicionado, não. Eu nunca recebi uma visita de um vereador na minha entidade. Nunca recebi uma visita do prefeito. Eu nunca recebi uma visita de uma autoridade, a não ser para pedir voto, quando eu chego, e fazendo promessa de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, eu preciso é de Deus. É de Deus, Jesus e do Espírito Santo. Eu não preciso de favor de vereador, não. E nem de prefeito, nem do Estado, nem da União. Eu preciso, quem me sustenta é o guarda de Israel. Então, deixa eu contar uma coisa aqui, que o Pablo, que saiu, é testemunha. Valmir, eu fiquei 3 anos e 6 meses na Praça Candidez. Quem me acompanhou foi o coronel citado aqui. Como é que é o nome dele? Aquele que é prefeito. Como é que é o nome dele? Aquele é macho. Aquele honra a farda. Aquele é brasileiro. Aquele é apaixonado pelo país e é apaixonado pelo que faz. Foi o único homem que me apoiou na Praça Candidez. Entendeu? Então, presta atenção. Doutor, o senhor tem 30 segundos, tá? Não, 2 minutos de fala, por favor. Quanto? 2 minutos que eu falei. O senhor tem 30 segundos. Não, eu vou encerrar. Então. Pode pegar aqui. Cadê o rapaz? Tem tanta gente aí que fala, mas na hora da gente falar, dar o resultado, não pode falar. Mas eu disse aqui no início que eu daria a fala de 2 minutos para cada um. Então, eu estou respeitando o certo para todos, ok? Rapaz, você acha Muito que vai obrigado. tratar esse assunto com 2 minutos, rapaz? Você já viu isso? Depois o senhor vai ter a resposta para cada pergunta que os vereadores fizeram para o senhor. Pessoal, eu quero mais uma vez aqui voltar para a gente, naquilo que a gente entendeu. Eu entendo que a visão de cada um, ela pertence à pessoa que está falando. Mas o trabalho que está sendo executado aqui é uma comissão de justiça da Câmara Municipal. A gente pede para que vocês foram convidados a estar presente. E a gente gostaria que colaborasse com aquilo que a gente propôs. A gente quer falar sobre as comunidades terapêuticas, sobre o trabalho realizado lá. Se a gente puder continuar nesse ritmo, nós vamos conseguir produzir muito aqui.
Não queremos atacar, não tem nada por trás disso a não ser entender o que acontece no trabalho de vocês. A palavra... Eu não sei se daria tempo agora, porque a nossa discussão já está acontecendo, mas se nós convidamos as comunidades terapêuticas, e o intuito seria as comunidades terapêuticas, talvez deveríamos ter pensado, talvez uma próxima oportunidade, se não der tempo agora, das comunidades terapêuticas ter feito parte da mesa também, para poder, porque realmente 2 minutos, né, se o tema é esse, se a proposta é essa, em 2 minutos, aqueles que querem se manifestar, eu acho que realmente fica... Né, aí sim, depois da explanação deles, aí abrir para perguntas com dúvidas de todos os participantes. Só uma sugestão. Ô, Matheus, eu repito aqui, isso aqui não é uma audiência pública, é uma reunião. Eu não estou querendo criar juízo de valor sobre nada, né? E assim, a gente fez como forma de organização. Eu concordo que 2 minutos é pouco, mas a gente precisa de ser mais objetivo, né? E eu só fiz uma resposta aqui para o pastor, porque não é o intuito nosso criar logo de cara essa resistência. Tem o direito de expressar, mas que a gente fale sobre o fluxo, que é o que a gente, já desde o convite, a gente falou. A gente quer entender o trabalho de vocês nas comunidades terapêuticas. Anderson, 5 minutos? Permitido aí, é com vocês. Aqui, a política aqui é vocês. Por isso que eu perguntei 2 minutos, ou 3 ou 5. Aí acataram 2. Agora pediram 5, vamos dar 5 minutos. É justo. Questão de ordem, bem rápido. O que é importante, as comunidades terapêuticas, né, que estão aqui, que compõem a rede, são, né, nossos parceiros. Há uma discussão, só para a gente situar, né, que permeia no entorno das comunidades terapêuticas que são ilegais, tá, gente? Que não estão regulamentadas, que trazem pessoas de todos os lugares do país, né, não só de Minas Gerais, inclusive. Essas pessoas não aderem aos tratamentos e ficam aqui em situação de rua, né, e que pioram o cenário das pessoas em situação de rua aqui, né? Então, as comunidades regulamentadas, como é a Quero Viver, como é a Casa Dia, por exemplo, que estão aqui, a Fonte Viva, né, que também está aqui, acaba assim, sucumbindo, né, por Vem Viver, sucumbindo por causa das práticas, né, dessas comunidades que estão irregulares, que violam direitos humanos, né, e que estão aí na contramão do que essas comunidades terapêuticas que estão aqui hoje representadas, né, fazem, executam e acreditam. Então, a questão das comunidades terapêuticas nesse momento, né, vem nesse sentido, né, de principalmente as irregulares, né, que atraem essa população para cá, não garantem direitos, né, e essas pessoas acabam ficando em situação de rua. Pastor Wilson, peço desculpa. Se o senhor permite continuar, eu darei mais 3 minutos para o senhor, com maior educação, e pode dar continuidade à sua fala. Eu só quero falar o seguinte. Eu fiquei 3 anos e 6 meses na praça. O cara chegava com a mochila, eu falei assim, de onde você é? Sou do Ceará. O que você veio fazer aqui? Eu quero ajuda. Eu disse, não, aqui você não vai ter ajuda, não. Aqui você não vai ter ajuda, não, porque aqui já tem vagabundo demais. Nós não vamos aceitar, não. A polícia não pode fazer isso. A polícia não pode, mas eu posso, como cidadão. Eu falei assim, ó, entra dentro do carro aqui, para onde você quer ir? Você sabe quantos viciados eu tirei da praça em 3 anos e 6 meses? 350 viciados. Nenhum era de Divinópolis. Você sabe o que os prefeitos fazem do 037? Qual é a maior cidade? Qual é a capital do 037? Qual é a cidade pujante que atrai as pessoas? Divinópolis. Aí, na maior cara de pau, os prefeitos chegam, enchem os carros de pessoas e jogam aqui na cidade. Nova Serrana, Bom Despacho, Arcos, Oliveira, Itapecerica, tudo faz isso. Aí, sabe o que aconteceu? Enquanto eu estava lá na praça, eu era um braço direito da polícia. Eu recebi o apoio do coronel. O coronel, estou com você, eu preciso de você e tal. Eu botei moral e ninguém que ia passar naquelas pontes tinha que pagar pedágio. Eu limpei tudo, eu gastei com o meu dinheiro, eu dava café, dava pão para atrair o sujeito, a amizade dele, para tirar foto de Divinópolis. Eu levei carro cheio para Oliveira, para Carmo da Moita, Zé do Oeste, entendeu? Formiga,
Nova Serrana, Bom Despacho, Itaúna, Pará de Minas, tudo que estava aqui, porque aquele carrapateiro atrai tudo quanto é tipo de desgraça de ser humano. Agora eu quero fazer, Juliano, parabéns pelo seu trabalho, eu te admiro, você, entendeu? Mas eu quero falar o seguinte, como é que eu vou dar sopa para um cara morador de rua? Se eu não tenho a solução para ele? Como é que eu vou tratar? Vou engordar o vagabundo? Eu vou engordar o pilantra? Que negócio é esse? Você vai dar sopa? Dá sopa, mata a fome, mas dá solução para ele. Você mora onde? Mora em Pará de Minas. Não, você vai ter que ir embora daqui. Aqui não pode ficar, não. Aqui não. Eu posso fazer isso como cidadão. Eu posso fazer. Mas a polícia não tem autoridade para fazer. Que se a polícia fizer isso, o cara perde a farda no outro dia. Infelizmente, perde. Então, mas eu recebi o apoio do coronel. O coronel, pode agir. Eu estou com você. E eu tinha 10 homens comigo lá na praça. O cara chegava, de onde você é? De Campo Grande. Eu disse, pois é, você vai embora agora. Você não fica aqui. Que aqui, se você atravessar aquela ponte, amanhã às 4 horas da tarde eu vou fazer seu sepultamento. É só eu dar ligado aqui e você tomar 2 tiros na cabeça. Entendeu? Agora você sabe o que acontece, o morador de rua? Sabe o que falta? É vontade política. Você sabe o que é? Todo mundo tem interesse, mas não tem disposição. Ter interesse é uma coisa, disposição é outra. Enfiar na guerra, enfiar no meio, entendeu? É isso aí. Então, vocês, falta... Agora, vai lá em Franca, em estado de São Paulo, vai aprender que se tem pessoas que pedem esmola e tem morador de rua. Vai lá em Franca para vocês aprenderem, se tem. Eu aprendi, foi lá, como é que faz. Obrigado. Palavra para outro. Mais alguém? Bom dia. Meu nome é Carolina, eu sou psicóloga e estou como responsável técnica da comunidade terapêutica Casa Dia. A Casa Dia está em Divinópolis desde 2001. Ela, a princípio, funcionava enquanto uma casa no bairro Planalto, bem do lado do posto. Veio com uma proposta de um tempo mais reduzido do que era antes, 9 meses e tudo. Então, ela vem com uma proposta de 4 meses, dentro do território do município, para ter articulações com todos os serviços. Hoje, a gente funciona no bairro Xanadu. Temos capacidade de acolhimento para 40 pessoas, homens, adultos. E quando a gente recebe uma demanda, a gente conversa com a pessoa primeiro, vê se ela quer, olha, faz algumas perguntas com relação aos históricos de saúde, outras coisas, para fazer os encaminhamentos necessários para o acolhimento. A pessoa querendo e providenciando, ela precisa de uma avaliação médica, aí ela é acolhida na comunidade. Hoje a gente tem um termo de colaboração com o Estado, para 12 vagas. E é a única recurso hoje que a gente recebe. Então, a gente tem um telemarketing, que atua no município, tentando arrecadar recursos para a manutenção da instituição. E, quando a pessoa é em situação de rua, o pessoal da abordagem entra em contato, a gente faz entrevista, eles vão para a casa de passagem, eles fazem a avaliação no médico e é encaminhado para lá. Quando vai sair, a gente já articula também para acessar a casa de acolhimento, o emprego e a moradia. Hoje a gente estamos com 30 acolhidos, a grande maioria de Divinópolis. Temos 5 que são população em situação de rua aqui do município.
e que são acolhidos de forma gratuita. Hoje, a maior dificuldade nossa é manter, porque a gente precisa de recurso, sim, né? Porque tem funcionários, todos trabalham na CLT, né? Então, é um orçamento muito alto para manter a instituição funcionando da maneira que a gente acredita que precisa funcionar, né? Então, é isso. Obrigada a todo mundo. Bom dia para todos, senhor presidente, mesa, aos demais. Eu sou vice-presidente do projeto Diogo, funciona lá no Córrego do Paiol. Eu queria aproveitar o ensejo dessa oportunidade. É dito aqui várias palavras, são feitas de forma até muito bacana, mas na prática não funciona da forma que a gente está ouvindo. Foi mais ou menos o que o pastor Wilson quis colocar e eu entendi. Tem 2 anos, eu estou bem novinho nessa área da comunidade. A gente observa que os órgãos que fiscalizam as casas terapêuticas, na realidade, essa fiscalização, às vezes, ela deveria ser, primeiro, de caráter de orientação. E não é isso que eu vivi e tenho vivido nas casas. Chegam, faz uma lista de demanda e, às vezes, você não tem condição de regularizar, como já foi dito aqui, porque não temos outro meio financeiro. Foi dito também acerca das pessoas que chegam de outra cidade. Tem que ter um critério mais sério para a gente tratar isso. Morei em Nova Serrana, morei em grandes metrópoles, hoje tem 20 anos que estou em Divinópolis, e tem que pegar a fala daqueles que antecederam aqui. É preciso que os vereadores e esses órgãos que fiscalizam estejam indo nessas casas, para dar um apoio de fato, porque Divinópolis, hoje, nós temos aí não sei quantas casas, mas tem casas excelentes, como foi citado aqui. Outra coisa era ter a ata dos líderes de casa de recuperação que aqui está para ser citado, para que não fique ninguém de fora, né? Nós temos algumas comunidades aqui. Então, meu pedido é a primeira vez, me sinto honrado de estar aqui nessa casa. Quero me prontificar a ouvir e também ajudar naquilo que for necessário, mas peço encarecidamente a visita dos órgãos para uma orientação. Questionei isso quando fomos abordados lá no projeto Diogo, em que uma pessoa que fazia parte da equipe, de repente ele detectou uma teia de aranha no refeitório e ele já foi anotando. Então eu percebi que às vezes tem coisa que uma orientação não seria melhor do que uma notificação? Ou esperar você num segundo tempo para você regularizar? Então, vejo que hoje está muito difícil. Estou vendo aqui vários presidentes que são amigos, né, de várias casas. Essa moça que antecedeu aqui acabou de falar. Muito difícil colocar em ordem da forma que a gente está recebendo fiscalização. Muito obrigado por essa palavra. Mais alguma comunidade terapêutica? Pedir a palavra aqui um momentinho. Nessas questões das inspeções, né, eu acredito que seja muito em questão de vigilância sanitária. O que ocorre? A vigilância, quando ela adentra um estabelecimento, ela tem as normativas que regulamentam a atividade, né? E o dever nosso é justamente a aplicação dessas normativas. Como eu disse anteriormente, né, na primeira fala, o fiscal, quando adentra o estabelecimento, que ele não verifica um risco sanitário iminente, ele faz esses relatórios de pontuação, né, de aplicação das leis, né, pertinentes. E esses relatórios, eles são passíveis de... primeiro, ele é aprazado, e eles são passíveis de dilação de prazo, de apresentação de cronogramas. Então, assim, não é primeiramente uma ação punitiva, né? É uma ação de adequação, de acompanhamento.
realmente, né, tem essas questões mesmo, dessas relações de exigências, mas esse é o dever, enquanto vigilância sanitária, né, de fazer essas exigências sanitárias, que é o que a nossa legislação preceitua. Então, eu acredito que seja nesse sentido, mas, a não ser que esteja esse risco iminente, há essa dilação de prazo, há esse acompanhamento das instituições, né? Então, acredito que seja nesse sentido. Priscila, quer... Bom dia a todos. Meu nome é Breno. Eu sou fruto do pastor Wilson, a quem eu devo muita honra, que eu passei por um tratamento lá com ele, e sou grato à vida dele. Hoje eu sou presidente e fundador da Fonte Viva. Eu tenho 2 unidades em Divinópolis, uma masculina e uma feminina. A feminina, recentemente, com o apoio da Vigilância Sanitária, da pessoa da Priscila, da Ana Cláudia, todo o apoio que eu precisei para regulamentar ela e começar da forma certa, eu tive. Então, eu tenho essa gratidão à Vigilância Sanitária. E uma coisa que eu aprendi aqui no município, tudo que começa certo, termina certo. Não adianta eu querer abrir uma instituição para me colocar lá 40 homens se tratando, 20 mulheres se tratando, se eu não tenho documento. Isso aí eu devo a quem? Eu vou dever ao Ministério Público uma denúncia? E se tiver essa denúncia, está certo, eu estou irregular. Então, tudo que começa certo, termina certo. A Fonte Viva, hoje, estamos lá com 40 vagas masculinas, hoje temos 33 pessoas tratando de caráter voluntário. Meu portão fica aberto, a pessoa vai e trata. Se quiser ficar, fica. Se não quiser, a gente tem um procedimento com a família, liga para a família, entrega para a família. Mas eu sou grato ao município. Eu não tenho nada a reclamar, não tenho nada a questionar. A única coisa que a gente precisa é de um apoio maior. Porque hoje eu não ganho 1 centavo do município. O que eu ganho hoje é a doação no banco de alimento. Toda sexta-feira eu vou lá, pego minha doação e ganho. Não ganho mais nada. Então, se o cara entra lá sem me pagar 1 centavo, ele vai embora sem me pagar 1 centavo. Você ficar lá 1 ano, ele vai comer lá 1 ano de graça. Não estou aqui para extorquir família, para pedir dinheiro. Se tem condição de pagar, paga. Se não tem, não paga. Mas vai tratar e vai sair honrado. Agora, a recuperação depende muito da pessoa. Porque eu tive uma internação só, onde eu aprendi o beabá. Foi lá no projeto Quero Viver. E isso me fez virar homem. Hoje eu entro em qualquer órgão, hoje eu vou em qualquer lugar, de cabeça erguida e sou respeitado. Porque o meu caráter mudou. Obrigado a todos. Agradecer a ausência do vereador e presidente da Câmara Municipal, Israel da Farmácia. Dá continuidade à palavra aqui à comunidade. Mais alguém? Bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu sou o Luciano, sou presidente da comunidade terapêutica Projeto Vem Viver. O projeto Vem Viver é um fruto do projeto Quero Viver, do pastor Wilson Botelho, que me deu dignidade, me ensinou a amar a vida, me ensinou a ser homem, me ensinou a pegar no cabo da enxada, que eu nem sabia bater uma enxada, me ensinou a lavar banheiro, me ensinou a ser organizado, me ensinou a ter uma fala. É por isso que eu estou aqui hoje. E eu sou um fruto do trabalho do projeto Quero Viver na Praça Candidez. Quem que era o Luciano, há 20 anos atrás? Foi o fundador do Carrapateiro. E muitos sabem a minha história. Muitos crimes e delitos ali eu cometi. E através dessa intervenção, desse trabalho, junto com o apoio da Polícia Militar, mas ali envolvendo o trabalho essencial do projeto Quero Viver. Projeto Quero Viver tem fruto no Brasil inteiro. E eu tive a oportunidade de reconhecer, porque eu rodei o Brasil inteiro através do projeto Quero Viver, pegando experiência, levando conhecimento daqui a outros estados, outras cidades, implantando. O último lugar que eu passei foi no Capão Redondo, tive ali a oportunidade de estar na direção de uma casa, o pessoal lá buscou nós aqui,
né, reconhecendo o trabalho que é executado pelo projeto Quero Viver, né, formando os líderes, formando pessoas capacitadas para dirigir e conduzir a vida, a comunidade terapêutica, e me levou para lá, onde nós fizemos um trabalho dentro da Cracolândia, e que até hoje, né, ficou lá a nossa história. Né. Essa oportunidade, para mim, é de muita valia, né, de expor. Podia ter mais tempo, né, para a gente expor, né, o resultado desse trabalho que Deus fez. Então, eu sou um fruto permanente, né, com 7 anos ali o Vem Viver. Nós não começou legalizado, mas nós lutou para legalizar. Hoje nós estamos legalizados, seguimos todas as orientações, né, dos órgãos, vigilância sanitária, da Polícia sobre Droga. A Graziela está aí, acompanha, nós sempre ligamos para a dúvida, seguimos toda a orientação deles. Né? Pessoa que está de fora lá, nós colocamos na rodoviária, pagamos a passagem e mandamos para o município deles. Nós temos fazido todo procedimento que precisa. Né? Precisamos de apoio, precisamos sim, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Não tem faltado nada. Hoje nós temos para dar, para a glória de Deus. Cada um tem sua crença, mas nós cremos num Deus vivo, que desceu da cruz e não está lá mais não. Ressuscitou o 3º dia, Ele vive entre nós. Então é esse que tem nos sustentado lá. Nós temos apoiado o município, né, semanalmente, assistência social, tem nos ligado da casa de passagem, nós temos acolhido, né, os acolhidos que lá se encontram, que passam por lá, né, nós acolhemos com o maior carinho, não pedimos nem um centavo ao município. Mas nós temos arroz, nós temos feijão, né, nós temos óleo, mas isso não paga conta de luz, não paga, né, gasolina, que nós gastamos ali R$100 de gasolina, né, não paga funcionário, não paga monitores, não paga as contas. Né, nós sabemos disso. O que nós queremos? Um apoio também, né, junto ao governo de Divinópolis, ao município de Divinópolis, para nós exercer esse grande trabalho. Qual que é o maior investimento? É investir a nossa vida em outra vida. Esse é o maior investimento. Se todos entenderem isso, né, vai prosperar muito mais. Porque eu aprendi isso junto com o pastor Wilson. Está ali a minha esposa, né, que é a vice-presidente lá, largou tudo, trabalhava junto à Aliança Misericórdia, né, em outros órgãos, largou o bom salário dela para estar investindo na vida dela e outra vida. Pergunta a ela se valeu a pena ou não. Me acompanhou a vida inteira nas drogas, 3 cadeias comigo, sofreu, comeu pão que o diabo amassou comigo, mas acreditou até o fim. 15 anos nós estamos de casado, hoje se alegra, hoje tem orgulho de estar do meu lado, né, porque eu aprendi a virar homem. Né, hoje eu tenho calo na mão que eu não tinha, eu aprendi a bater enxada. Né, e não se combate uma droga com outra droga. Lá nós ensinamos o quê? A pessoa, né, a ser são, né, ter uma mente saudável e voltar a uma vida íntegra. Nós temos uma parceria com a Rede Supermercado BH, que nós fabricando, vamos falar assim, mão de obra para eles. Né, a pessoa é tratada durante o período de tratamento e depois nós levamos e apresentamos na direção do Supermercado BH para levar uma vida íntegra e ter sua restituição, né, na sua vida. Né. Nós temos muita gratidão pelo Supermercado BH também, que tem nos apoiado aqui. Né. Eu agradeço a oportunidade. Passar a palavra para a Virgínia, da Vigilância. Priscila, desculpa, Priscila. Bom dia a todos. O papel da comunidade terapêutica, né, ele é muito importante, porque o intuito dela é pegar uma pessoa, né, que está, de certa forma, prejudicando, né, a sociedade e transformar ela em um homem de respeito e devolver uma pessoa completamente transformada para a sociedade, uma pessoa capaz de se integrar à sociedade de uma forma positiva. E várias pessoas nos conhecem, né, enquanto vigilância sanitária, por ser um órgão regulamentador, né, regularizador e fiscalizador. E realmente, sim, nós entramos nas comunidades terapêuticas com um olhar de fiscal, né,
aquilo que está irregular, nós colocamos em um relatório, que não é multa, viu, gente? Relatório de inspeção é onde nós colocamos tudo que traz risco à saúde e damos um prazo, que é diferente de um auto de infração, que é quando existe um risco eminente e aquele estabelecimento está cometendo uma infração grave. E quero deixar bem claro, né, parabenizar o trabalho de muitos que estão aqui, mas, infelizmente, também falar que aquelas aonde nós entramos e vimos situações que não condizem com o que é de uma comunidade terapêutica, nós interditamos sim. Hoje nós estamos com 3 comunidades terapêuticas interditadas em Divinópolis, né, que estavam funcionando de forma irregular, tá? Mas aqueles que trabalham de forma correta, que têm o intuito de devolver para a sociedade alguém com dignidade, essas pessoas estão regular hoje perante a vigilância sanitária. Obrigado. Palavra para a Kel. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os presentes. Como eu já repeti nas últimas reuniões que a gente vem feito, é sempre um momento de estar aprendendo. Porque eu já deixei claro que essa questão dos moradores de rua, das comunidades terapêuticas, de todo esse processo que Divinópolis vem passando, é um dos pontos mais fracos que eu tenho na minha formação enquanto profissional, enquanto pessoa, porque eu venho de uma outra realidade. Então, aqui é sempre uma oportunidade de estar aprendendo para a gente pensar políticas públicas que sejam realmente viáveis, para a gente fazer com que as pessoas elas sejam realmente acolhidas e a gente também possa dar um encaminhamento digno para elas, porque eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que fazer aqui é cuidar das pessoas. E a gente entende os esforços do município, a gente entende os problemas que a gente vem enfrentando, a gente agradece muito o apoio da polícia, porque sem a polícia também a gente não teria segurança. Então, assim, sempre que eu estou aqui é para ouvir, para a gente chegar num consenso. Eu não sei se todo mundo sabe qual que é a minha postura, eu não sou uma pessoa de ficar fazendo alvoroço, eu gosto muito de ouvir, de ter o diálogo. Eu sempre faço a crítica, né, Juliana? Os meus colegas vereadores já sabem que eu faço críticas, mas eu acho que eu tenho que fazer uma crítica quando eu tenho dados suficientes para isso e o conhecimento para isso. Então, cada reunião que eu participo, eu aprendo mais, e a gente pensa que formas a gente está mudando essa situação. Já apresentei na última reunião algumas propostas que envolvem realmente a participação popular das pessoas da cidade, de uma forma de conscientização, que não adianta nada a gente fazer todo um processo e logo a própria comunidade da cidade voltar com isso. A gente entende, né, a importância da caridade, mas a gente também entende que políticas públicas elas são mais do que caridade. Então, a gente precisa saber separar isso, né? A gente precisa entender que, às vezes, um movimento que parece muito brusco vai ser o que vai poder salvar essas pessoas ali desse processo. Então, assim, essa reunião é sempre boa para ouvir, estou à disposição sempre para estar ouvindo, para a gente chegar num consenso, trabalhar juntos. Não é porque eu sou oposição que eu quero aí um desastre total. Eu sou oposição, uma oposição inteligente que quer fazer a crítica correta, na hora certa, para a gente construir aí uma cidade melhor e, consequentemente, uma região melhor, visto que Divinópolis ela tem que ter essa responsabilidade mesmo, Juliana. Nós somos, sim, o grande centro da região. A gente dá o exemplo, mas a gente também precisa estar preparado, às vezes, para estar realmente acolhendo essas demandas que, muitas das vezes, a região não dá conta. Então, a gente precisa achar um meio termo aí. Eu acho que esse é um caminho, porque Divinópolis ela é muito importante nesse centro. E as políticas que a gente faz aqui são exemplos para todo o Estado. Eu acho que isso fica muito claro nas práticas, né, na posição que você ocupa também hoje. Então, é importante a gente poder fazer as críticas, entender, ouvir a questão das comunidades terapêuticas, entender onde é a falha, onde a gente pode melhorar, o que se deve melhorar. E esse é o caminho que a gente pretende tomar daqui por diante. Obrigada, presidente. Obrigado, Kel. Vou passar a palavra para o Geraldo Capes AD, por favor.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. Aqui falando em nome da saúde mental, né, que no município de Divinópolis tem uma rede completa, né. Nós temos 3 CAPs, o CAPS 3, né, conhecido localmente como Sersan, o CAPS AD, esses 2 funcionando 24 horas para o acolhimento de qualquer pessoa que tenha necessidade no momento. Temos ainda o CAPS-I, que funciona em dias úteis, para acolhimento também. Não há filas para esses atendimentos nos casos de urgência, são atendidos. E temos uma estrutura em torno disso, que são para acolhimento daqueles pacientes que já passaram por tratamento e já estão em um processo mais avançado de recuperação, inclusive aqueles que têm alguma quebra de vínculo ou alguma dificuldade socioeconômica, que é a UAA, acolhimento, que é a Casa de Acolhimento Adulto, né? Hoje acolhe lá cerca de 10 a 12 pessoas em tempo integral, né? Temos ainda o Centro de Convivência e Cultura, que oferece terapias alternativas, fornece formação econômica para aquela pessoa que quer desenvolver uma atividade econômica de artesanato, de pintura, de fabricação de tapetes, né? E porque aí vai, além do tratamento da terapia ocupacional, a pessoa ainda tem a oportunidade de fazer daquilo ali uma fonte de renda. Temos na atenção primária, comandada aí pela Simone, o consultório de rua, né, que presta assistência à saúde aos moradores que têm algum problema de saúde. E esses moradores, em todos os casos, eles são convidados a serem direcionados ao CAPS AD, quando ele aceita. Agora, é importante entender que os equipamentos de saúde, eles não atuam e nem podem atuar com o poder de polícia. Nós não podemos prender ou obrigar a ninguém a se tratar. Nós temos os espaços, mas são espaços de portas abertas, né? Então, essa é a política pública de saúde definida nacionalmente, e essa é a nossa rede, é a rede que o município oferece. Sempre numa parceria muito próxima aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Nós estamos sempre em articulação aí com a Juliana e a equipe dela, né? E entendo que as comunidades terapêuticas, aquelas que estão legalizadas e atuam, e principalmente aquelas que atuam como ONGs, elas têm um papel muito importante na construção dessa recuperação. E deixo aqui como proposta, e acho que isso, não sei se isso poderia ser de legislação municipal, mas há hoje um grande... Qual que é o termo que eu posso usar aqui? Uma grande confusão, né? Porque nós temos comunidades terapêuticas que são ONGs, que desempenham um trabalho fantástico, mas nós temos aí chamadas comunidades terapêuticas, que são empresas que visam apenas lucro, né? E que mantêm ali pessoas presas, muitas vezes tendo todos os seus direitos, né, violados, e nós temos que ter um olhar para esse tipo de instituição, que é muito diferente das instituições que prestam um trabalho voluntário, valioso, né, e que tratam com dignidade, funcionam de portas abertas. Então, a gente não pode confundir, né, esses 2 tipos de estabelecimentos. Dizer para vocês que a nossa rede de saúde mental está aberta a discussões, a novas propostas, a estabelecer novos fluxos dentro das políticas do SUS, da assistência social e na garantia do direito da pessoa. Obrigado. Passo a palavra agora para o João, da Assistência Social. Pessoal, bom dia, presidente. Eu acho interessante, antes de mais nada, a gente trazer dados para a gente poder ter mais concretude do que a gente fala quando se trata de população em situação de rua.
E agradeço, Kel, aí as críticas construtivas, elas são muito bem-vindas, ainda mais sabendo que nós somos parceiros juntos para a gente poder querer, de fato, fazer esse crescimento. Endosso a fala da Juliana, que muito me entristece quando um parlamentar, ao invés de procurar a secretaria, ao invés de procurar os equipamentos, ou até mesmo de elaborar uma visita técnica, faz críticas sem mesmo conhecer os espaços ou como é feito essa articulação. Inclusive, desconhece a portaria que está em vigor referente ao inverno, que vigora até dia 22 de setembro, onde, inclusive, o balão citado ele é suspenso. Da forma que foi colocado, não está muito claro da maneira que verdadeiramente acontece. Deixando aqui bem claro que em Divinópolis, hoje, nós temos 7 espaços de comunidades terapêuticas que são regularizadas e que têm responsabilidade com o usuário e que, de fato, atendem à abordagem social dia, noite, tarde, final de semana, quando é necessário. E uma coisa que me deixou um pouco preocupado, na fala do pastor Wilson, é quando o senhor recebe, pastor, a visita minha, da Graziela, que estamos dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social, junto com o RT, em tese o senhor recebe a visita da Prefeitura Municipal. E a nossa visita, tanto minha quanto da Graziela, técnica responsável da política sobre drogas, ela é uma visita exatamente de orientação. A gente conversa com a Jaine, a gente conversa com o RT, a gente conversa, inclusive, com o senhor, diversas vezes, para trabalhar juntos essa parceria que nós temos junto às comunidades terapêuticas. Diga-se de passagem que esse semestre de janeiro a julho, nós visitamos 2 vezes todas as comunidades terapêuticas. Casa Dia, Fonte Viva, Vem Viver, Quero Viver, Projeto Diogo e a Pérolas Feminina e a Fonte Viva Feminina, que, inclusive, nós fomos 2 vezes e ainda não tinha acolhida lá dentro. Então, ou seja, quando o senhor recebe a nossa visita, eu como gerente de política setorial e da Graziela como técnica de política sobre drogas, o senhor recebe, sim, a orientação devida da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Para além disso, hoje, como o Breno muito bem disse, o Banco de Alimentos tem o grupo no WhatsApp, onde é disponibilizado, há uns 15 dias atrás, chegou inúmeras cenouras lá, estava disponível para as comunidades, inclusive, colocar a data e o horário para a pessoa poder buscar. Claro que não é a maneira que nós desejamos e que nós queremos ainda. Nós estamos nesse processo, como a Juliana muito bem disse, o prefeito, essa semana, já reordenou os equipamentos para a gente poder melhorar esse financiamento e essa parceria junto às comunidades terapêuticas. E também eu endosso a fala do pastor Edenilson, do Edenilson, lá do Projeto Diogo, Edilson, que nós vamos, esse semestre, por exemplo, lá no senhor nós tivemos 3 vezes, justamente para a gente poder fazer as orientações devidas, porque teve a mudança da RT, e nos disponibilizamos, inclusive, os nossos telefones pessoais. É sábado, é domingo, é noite, inclusive o Breno da Fonte Viva é testemunha que sábado, domingo, feriado, à noite, dia, nós não medimos esforços para estar, por exemplo, dando esse apoio técnico, justamente quando há dúvida, para evitar o erro, se a gente pode contribuir, tem um usuário que está em surto, o que fazer, como acolher, inclusive, alguns encaminhamentos que são feitos da abordagem, ele me fala para eu poder, inclusive, aprimorar o trabalho da equipe. E, para além disso, as casas de acolhimento, a Casa de Acolhimento São Francisco, que é a Casa de Passagem, e a Casa Santa Teresa, elas são, de fato, uma entidade religiosa da Associação Imaculada Conceição. Fui parceiro, fui colaborador da instituição e posso afirmar de forma categórica que lá dentro não acontece nenhum tipo de imposição religiosa, nem com os colaboradores e tampouco com os usuários que lá frequentam. Momento nenhum os usuários são obrigados a fazer qualquer tipo de oração a qualquer tipo de ser superior. Inclusive, convido aos vereadores aqui presentes e até qualquer outro a marcar conosco uma visita à Casa de Passagem São Francisco e à Casa Santa Teresa para entender melhor os trabalhos, como é feito e como é desenvolvido dentro lá com a equipe técnica. Nós temos um trabalho na Casa de Passagem que é desenvolvido durante 24 horas, ou seja, qualquer momento que o usuário bater na porta, ele vai ser acolhido. É um trabalho 24 horas que tem como porta aberta para o acolhimento. De fato, como todas as nossas casas, inclusive nesta casa tem regras, de fato, lá não pode entrar com droga, lá de fato não é permitido. Lá não pode entrar alcoolizado, de fato não é permitido. Lá dentro não é permitida arruaça,
Lá dentro não é permitido a quebradeira. Então, se isso de fato é uma regra para poder fazer com que você tenha acesso a um convívio social, isso for um impedimento, de fato, você não vai conseguir ter esse acesso. Porque lá dentro é uma casa organizada. Lá dentro não acontece essa baderna, lá dentro você não pode entrar com pedra de crack, você não pode entrar com pino de cocaína, lá dentro você não pode entrar com bucha de maconha. Isso, de fato, lá dentro não acontece. Se isso for um impedimento, você não vai poder, de fato, entrar. Justamente que é o gargalo que hoje a gente enfrenta, com aquela pessoa que é usuária de alguma substância psicoativa, por aquela pessoa que, de fato, é uma pessoa em situação de rua relacionada à vulnerabilidade. Só a título de curiosidade, inclusive, nós até respondemos ao vereador Uel, a respeito dos dados de acolhimento que nós fizemos esse ano. Pessoal, no primeiro semestre de 2025, foram abordadas 341 pessoas que passaram por Divinópolis. 341 pessoas. Apenas 108 pessoas é natural de Divinópolis. De 341 pessoas, apenas 108 é natural de Divinópolis. Para além disso, nas nossas comunidades terapêuticas, nesse primeiro semestre, foram acolhidos 317 usuários. 317 pessoas que foram acolhidas em nossas comunidades terapêuticas, nessas que estão regulamentadas. Digo essas que estão regulamentadas, inclusive na mensagem que eu mandei para a Natasha falou comigo, João, será que tem outras irregulares? Falei, deixei bem claro, falei, Natasha, na maneira que chegou para nós a denúncia, nós temos acesso a essas duas. Se tem outras que estão irregulares, nós ainda não tivemos ciência. Porque assim que a secretaria tem ciência, é desenvolvido um trabalho pactuado junto com a vigilância sanitária. Nós já inúmeras vezes fomos às comunidades terapêuticas, uma para orientar. A gente faz o trabalho de orientação, a orientação de encaminhamento para CRAS, encaminhamento para CREAS, justamente quando se trata de usuário que está dentro de comunidade terapêutica e que fere o regimento interno da própria comunidade terapêutica. Porque eu tenho comunidade terapêutica que não pode acolher idoso e nem deficiente, eu tenho dentro de comunidade terapêutica que está irregular idoso e deficiente. Aí o trabalho que é feito desse retorno para a família, quem faz junto? CRAS, CREAS e nós, Desenvolvimento Social. Essa parceria acontece junto com a vigilância sanitária. Esse ano mesmo, nós já fomos em 2, 3 comunidades que nós tivemos como denúncia exatamente para tratar essa questão de irregularidade. Não obstante a isso, na casa de passagem, no primeiro semestre, quando eu digo primeiro semestre, é importante deixar bem claro, Uel, que é de 1º de janeiro a 31 de julho. Foram acolhidos 283 usuários. 283 usuários passaram de pernoite na casa de passagem. Agora, pasmem, 244 são usuários reincidentes, ou seja, 244 pessoas, aquelas pessoas que vão e voltam para dentro do mesmo serviço. Ou seja, a nossa política pública, de fato, nós vamos precisar fazer esse reordenamento, como o prefeito mesmo ordenou, para a gente ver se a gente consegue atender de uma forma eficaz a política pública. E, para além das comunidades terapêuticas e da população em situação de rua, nesta gestão ainda foi implantado o consultório na rua, que é um grande parceiro da abordagem social, que é um grande parceiro da desenvolvimento social. Esses dias mesmo, vocês viram aí no noticiário, faleceu um usuário lá perto do Rena. Adivinha para quem sobrou adivinhar? Porque adivinhar, a realidade é essa. Quem que era o corpo? Quem que era a identidade do corpo? Desenvolvimento social. Aí nós temos que ir lá fazer reconhecimento do corpo e verificar quem que é, se tem família, de onde que é, e providenciar ainda o serviço do luto. Então, quando se fala de desenvolvimento social, que a política pública não está sendo feita, ou que não está sendo feita da forma, ou que tem ideologia religiosa, ideologia partidária, eu acho que o interessante, é igual você disse, Kel, a crítica construtiva é importante para a gente poder desenvolver um bom trabalho. Mas antes disso tudo, é a gente ter conhecimento de fala e ter propriedade para a gente poder falar algo. Porque, senão, eu vou acabar falando besteira e criando um alvoroço sem necessidade. E, por derradeiro, não menos importante, 82% do público em situação de rua em Divinópolis, dos 341, não trabalha. E 60% deles é usuário de crack e 21%, vou inverter, 79% recebe benefício do governo federal, seja ele uma aposentadoria por invalidez, seja ele BPC, seja ele aposentadoria por idade, que nós temos idosos em situação de rua, ou seja ele o Bolsa Família, no valor de R$600. Então, 80%, 79% faz
uso do cartão do Bolsa Família, do BPC, da aposentadoria. E 32% apenas dos 341 pessoas é natural de Divinópolis. Ou seja, nós estamos trabalhando com um público de 68% que não é natural de Divinópolis. Como a Juliana muito bem disse, o Sistema Único da Assistência Social, ele é muito diferente do Sistema Único de Saúde. E o município hoje de Divinópolis, ele investe só o município na política de assistência social. Então, a gente acha importante chamar para discussão, quando se tratar de outros usuários, o governo do Estado e o governo federal, para participar dessa discussão, que aí a gente divide as contas. Quando a gente divide as contas, todo mundo pode ajudar de uma maneira eficaz. Muito obrigado, presidente. Te agradeço essas informações, que isso é muito importante. Não só aqui, está sendo gravado, passar essas informações para a população diviноpolitana. Passa a palavra para o Matheus Dias. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar a minha fala dizendo que, muito antes de termos políticas públicas para pessoas em situação de rua, para dependentes químicos, as instituições religiosas já realizavam esses trabalhos. Vou falar das que eu conheço pessoalmente, né? Sacramento de Amor, há 25 anos, eu acho que antes, né, da sua fundação, já trabalha com pessoas em situação de rua. A Missão Maria de Nazaré teve 2 comunidades terapêuticas para adolescentes, né, até vir uma determinação do CONANDA proibindo esse tipo de acolhimento. De 2008 a 2022, nunca teve uma parceria para receber recurso público do município, né? E trabalhou todo esse tempo. Então, só para deixar isso registrado, que muito antes das políticas públicas, as igrejas já realizavam esses trabalhos. Então, nós precisamos ser respeitados. Outra coisa que eu queria falar é que nos últimos 2 anos, a população de rua saltou de 160 mil para 345 mil, de acordo com o levantamento da UFMG, né? Isso mostra que o governo federal não tem, referente ao município, não faz nenhum investimento aqui no nosso município e não tem trazido soluções para nós, né? E diante disso, e hoje também esses percentuais mostram que 100% são dependentes químicos. Então, desde o meu primeiro dia de mandato, já tive várias reuniões com a Secretaria de Saúde, com a Sheila, já estive na Casa Dia com o Geraldo, visitando, né, Geraldo, que é responsável da saúde. Já tive várias reuniões com a Juliana, né, Juliana, pensando até em novas modalidades. Se o governo federal, né, quem deveria organizar isso, né, a nível estadual, municipal, não faz, nós estamos fazendo. Tivemos reuniões de mudar até modalidade de serviço, né? O município já foi premiado por inovar, né, quanto à República para crianças e para adolescentes institucionalizados, já foi premiado. Então, se não estão fazendo lá, nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pensando em novos serviços, em novas modalidades de acolhimento para esse público. Então, isso precisa também ficar registrado. E falo para vocês que nós estamos muito próximo de algo inédito. Falo para os representantes das comunidades terapêuticas, de as comunidades terapêuticas poder ter ajuda do município de forma financeira. Aquelas que estão regulares, porque eu estou aqui, ó, com um ofício da Vigilância Sanitária, falando das comunidades que estão regulares e comunidades que estão interditadas e estão funcionando. Eu tenho um relato de 2 lá na região de Ermida, já conversando com o Valmir, né, Valmir? 2 comunidades lá, eu não quero dizer nem comunidade, porque se fala comunidade terapêutica, né, pega as que são regulares, as que trabalham direitinho, e coloca no mesmo bolo dessas clínicas. Porque ali tem violação de direitos humanos, tem acolhimento involuntário. Então, essas que estão interditadas, eu nem queria que estivesse aqui nesse relatório de comunidade terapêutica. Porque elas não são comunidades terapêuticas.
Quem conhece o espaço físico, por exemplo, da Casa Dia, o tratamento que é feito lá, da Fonte Viva, do Luciano, né, Eu Quero Viver, eu não conheço pessoalmente, nunca fui lá nem para pedir voto, viu, pastor? Não sabem o que estão dizendo, né? E digo, é uma pena esses serviços não poder ter mais atividades religiosas. É uma pena, porque deveriam ter, né? Outra coisa que quero falar para finalizar, enquanto vereador, nesses 8 meses, já protocolei lei de isenção de impostos para as instituições de utilidade pública, para que não tenha que pagar taxas de alvará de funcionamento da vigilância sanitária. Tem comunidades aí que relatam para mim que são taxas de 3 mil, 5 mil reais, porque são espaços grandes. Já passou pela comissão, pela Fazenda, já deram um parecer favorável. Isso vem auxiliar as comunidades terapêuticas. Já apresentei um projeto também para estacionamento gratuito de carros de instituições de utilidade pública. Já está nas comissões. Já tem uma lei aprovada de reinserção social, encaminhamento ao emprego para as pessoas que passam pelas comunidades terapêuticas. Já estamos em discussão no Comad, junto ao Executivo, para que as empresas que derem esses empregos terem também incentivo fiscal. Já protocolei um projeto de lei que multa aquelas pessoas que estiverem portando e usando drogas em espaços públicos. Já está também protocolado esse projeto aqui no município de Divinópolis. Já protocolei um projeto que já virou também lei, que institui o PROERD, né, um Programa Educacional de Resistência às Drogas com patrimônio imaterial de Divinópolis, né. Fizemos aí um grande levante para as escolas cívico-militares. Então, nós estamos trabalhando aqui diariamente, sem politicagem, com seriedade. E, para finalizar, eu queria pedir, especialmente para os meus colegas desta casa, que não brinquem com vidas. Não façam politicagem com esta política. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de pessoas que estão no... Para mim, a questão da situação de rua é o último dos últimos mecanismos. Uma pessoa estar em situação de rua, dormindo na rua. Peço e reforço, saúde, secretária Sheila, Geraldo, as comunidades terapêuticas precisam da ajuda de vocês. Eles não querem fazer nada de errado. Não tem nada de manicômio, não tem. Se os bons e os que querem fazer certo tivessem o apoio da saúde, é mais um braço. Eu acredito em grupo de ajuda. Sabe quem tem o maior índice de recuperação de pessoas dependentes químicas? O AA. Mal tem um espaço para fazer suas reuniões, às vezes em igrejas, em espaços que são cedidos. Nós temos Narcóticos Anônimos, nós temos o CAPS, nós temos as comunidades terapêuticas. É todo mundo junto nessa luta. Eu peço para vocês, pelo amor de Deus, eu já passei por isso, gente. É muito triste. Vamos parar de... nós vamos ter briga partidária, ideológica, nós vamos ter um monte de briga, vamos ter. Mas, pelo amor de Deus, não vamos brigar por essa questão tão séria. Vamos brigar por causa de Bíblia, vamos brigar por causa de... Vamos brigar por causa de Lula, de Bolsonaro, não tem problema não, vamos lá, nós estamos aqui para isso. Mas tem questões que não vale a pena querer politizar. Ontem nós estivemos aqui na praça, a secretária quase foi agredida. Uma senhora lá falando coisas horríveis para ela, que está dia e noite, o telefone dela não para, não tem hora, de madrugada, eu sei. Eu sou dessa luta. Não vamos brincar com isso. Peço o apoio desta casa, de todos os serviços aqui representados, das comunidades terapêuticas. Quero falar para vocês, estou com vocês. Eu não sou executivo, eu fiscalizo, eu crio leis. A caneta não está na minha mão, mas o que eu puder fazer, podem contar comigo. Muito obrigado. Obrigado, Matheus.
Vou passar a palavra aqui, tem mais 4 pessoas para dizer. Queria que fosse mais objetivo, por gentileza, para a gente finalizar a nossa reunião. Sérgio Bebiano, por favor. Bem, bom dia, pessoal, meus queridos e queridas. Meu coração enche de alegria hoje, meus queridos, de ver aqui tantas pessoas que vieram aqui hoje nessa reunião. Parabéns, vereadores, pela iniciativa. E eu fico muito feliz de ver a casa cheia de pessoas para discutir e debater esse tema tão importante. E se vocês estão aqui, deixando seus afazeres, deixando seus familiares, seus trabalhos, enfim, a gente sabe que a vida é tão corrida, é porque vocês se importam. E se importam é porque vocês têm um coração bom. Eu me fico muito à vontade para falar desse tema, porque eu vivo isso diariamente, né, como voluntário. E fico muito feliz, vejo, né, na parceria que a gente tem aí com as comunidades terapêuticas, o trabalho intenso que são feitos aí com essas pessoas que estão lá internas. Mas é de fundamental importância nós vermos a origem dessas pessoas, ou seja, grande parte delas são de origem das ruas. Algumas são dos lares, vão internar, mas boa parte dessas pessoas são internadas aí através das nossas parcerias, em que nós encaminhamos para essas comunidades terapêuticas, né? Mas eu gostaria só de fazer aqui um pequeno retrocesso aqui no tempo, porque nós temos hoje uma realidade, como foi muito bem colocado pela Juliana, com essa população hoje. Eu gosto muito de brincar porque se eu não fosse contador, tributarista, advogado, eu seria assistente social, porque eu amo de paixão essa área. E faço com muito amor e com muito carinho. Muito antes de eu construir e fundar o Centro Espírita Jesus Nazaré, eu já militava e trabalhava nessa área social. Hoje, né, o centro hoje tem mais de 200 famílias assistidas, carentes, que nós assistimos lá não só com cesta básica, mas através da parceria com a Secretaria de Assistência Social, com os cursos profissionalizantes, de salão de beleza, de informática, enfim, tá certo? Mas, há um tempo atrás, antes dessa gestão, já militando voluntariamente, como sempre fui, nas ruas, com essa população. E não tinha nada, pessoal, né? Não existia onde levar essas pessoas. Eu gosto muito de falar sobre isso, para a gente ver a realidade de hoje, como é que era a realidade anteriormente. Então, eu todas as noites, como faço isso até hoje, né? Aproveitar para agradecer a pessoal da Polícia Militar, a gente tem um carinho especial, a gente sempre se encontra nas ruas, né, nas bases comunitárias, enfim, faz um trabalho fantástico e pouco reconhecido, na verdade, né, pela população em geral, mas a gente está sempre junto com eles aí nas ruas, enfim. E eu, então, fazendo esse trabalho todas as noites nas ruas, naquela época, e faço até hoje, quando eu saio lá de Jesus de Nazaré, e vou até lá para meia-noite, 1h, todos os dias, rodando as ruas de Divinópolis, conversando com essa população. E naquela época, pessoal, eu levava o lanchinho, eu levava ali o alimento, o agasalho, enfim, mas não tinha, né, para onde levar essas pessoas. Procurando saber no município o que o município oferecia, praticamente nada. Tinha uma casa, que chamava Casa de Acolhimento, que depois de várias tentativas consegui adentrar esta casa, e para mim deveria chamar Casa de Desacolhimento, de tão ruim que era. Eu preferi ficar na rua mesmo, de tão ruim que era lá. Hoje, graças a Deus, passei lá, esse dia estava desmoronando lá, estão arrumando lá, enfim, né. E o CAPS-AD, e só tinha mais o CAPS-AD. Só que o CAPS-AD também só funcionava de dia, muito mal, estava caindo os pedaços naquela época, não acolhia ninguém e não tinha mais nada. Então, naquela época, eu propus para o gestor e falei assim, não, se é assim, eu quero ajudar, me deixa ajudar. Ah, mas eu não tenho recurso aqui, então eu reformo. Eu reformei com os meus próprios recursos o CAPS-AD, né, que hoje funciona maravilhosamente bem lá e funciona 24 horas por dia como deveria ser, tá certo? Além do CAPS-I e tudo mais. Naquela época não tinha, a secretaria não dava nenhum apoio, a Secretaria de Assistência Social. E eu consegui, através da Secretaria de Esporte, o empréstimo da quadra de esporte, onde nós levamos para um albergue improvisado. Coloquei camas, colchões e tudo mais, e ali eu levava aquela pessoa, a população lá. E o trabalho era totalmente voluntariado. Eu quero dizer isso para vocês, pessoal, porque hoje, quando as pessoas falam da população em situação de rua, nós temos que entender que é um público diferente. Nós temos aí a maioria ganha e muito. Nós temos pessoas aí que recebem mais de R$3.000. E eu já vi isso. Né? Pessoas que, através de doações, ali, né? Pessoa dando R$50, R$100, ali, direto na rua lá. E eles chegam e falam, para que eu vou trabalhar? Se eu ganho R$3.000 aqui na rua e aí vai lá para a biqueira, né? E troca tudo lá de drogas. Essa é a verdade. Então, mas hoje, se a pessoa quiser um lugar para ir, ela tem. Hoje, como foi colocado aqui
anteriormente, que nós temos aí a parceria com o município, não só o Jesus Nazaré, mas a Casa Imaculada do Coração, nós temos a Casa de Passagem, temos a Casa de Acolhimento, que hoje é Casa de Acolhimento. Hoje você pode ir para lá, você pode tomar banho, você tem almoço, você tem café da manhã, café da tarde, você tem jantar, você pode dormir, você tem roupas, nós levamos roupas para lá para casa, a gente tem a parceria com a Sacramento de Amor lá também, enfim. Então, eu quero trazer apenas alguns números para você. Então, a pessoa só não vai se ela não quiser, mas aí ela tem o que se chama 2 palavrinhas mágicas, que Deus, inclusive, respeita, chama-se livre-arbítrio. Você quer sair da rua? Não, não quero. Mas o que a pessoa está fazendo hoje, ela não está ficando na rua, ela está morando na rua. Outro dia, montaram uma casa numa árvore. Eu fui lá ver, falei, não é possível, o cara construiu uma casa na árvore. Né? E aí você vê que essa situação que aconteceu, que o vereador Hélito trouxe no primeiro momento na Câmara, foi a situação lá da rua São Paulo, que está insustentável, de fato. Né? E ali a pessoa ali toma conta do lugar. Eu vou dizer ali, né, todo mundo já conhece ele, é o Augusto, tá certo? Ele já tem muitos anos que ele está aqui. Eu já tentei ajudar ele várias vezes, eu já aluguei uma casa para ele, eu já mobiliei a casa para ele, levei ele para dentro dessa casa com o companheiro dele, ele ficou lá, não ficou uma semana e saiu. Então, ele quer ficar ali, porque ali a polícia já sabe, foi colocado, já tem mais de 32, como é que você chama? Passagens, né? Ocorrências lá com relação a isso. E essa noite ele foi preso. Ele foi preso antes de ontem, né? À noite, e ontem de manhã já estava na rua de novo. Então a polícia faz o trabalho deles e já solta em seguida. Ele não é uma pessoa em população de rua, em situação de rua. Ele é um traficante. Essa é a verdade. E eu ajudo ele. Aqui não estou aqui julgando, não. Ele tem uma vida muito difícil, desde criança, enfim, eu conheço a história dele muito bem. Mas eu quero passar assim, apenas alguns números para vocês verem. Tá certo? Só o Jesus de Nazaré, fora a Sacramento de Amor, a Casa Imaculada, né, nós somos equipes aqui, nós lançamos então o projeto, pessoal, que eu vou deixar aqui, presidente, depois para distribuir, é o projeto de dignidade. De dignidade. Então não dê esmola, dê dignidade. Aqui tem os telefones de contato. Se a pessoa quiser, tem uma pessoa que a equipe vai lá na hora, para poder oferecer. Tá certo? E aí, assim, olha só. Só o Jesus de Nazaré, desde que nós iniciamos essa parceria com a Secretaria de Assistência Social, nós abordamos aqui indivíduos únicos, contando que foram 320 pessoas individuais, foram abordadas em Divinópolis, nesse período aqui. Aproximadamente 70 do sexo masculino e 30 do sexo feminino. Nós fizemos 865 abordagens, só o Jesus de Nazaré. Você aborda uma pessoa, passa ali uns 2, 3 dias, você aborda a mesma pessoa, oferece todos os auxílios, né? Já encaminhamos para a Casa de Passagem, que foi colocada aqui pela Juliana, aqui, 90 encaminhamentos, só o Jesus Nazaré. A pessoa não precisa nem de ir a pé, não. A gente põe ela dentro do carro e leva ela lá. Leva ela lá, aqui você pode tomar banho, você pode jantar, você pode almoçar, pode fazer o que você quiser. Só não pode usar drogas, como o João falou muito bem aqui. Mandamos aqui 45 pessoas para encaminhamento para o CAPS-AD, para a UPA, 30 para o CREAS. Só de retorno, que é o nosso projeto lá, Amor que Retorna, para pessoas que estão aqui de passagem e que ficam por aqui, e a gente convence eles a voltar para a cidade de origem ou para o estado de origem, foram 42 encaminhamentos. Só um, vou relatar só um de exemplo. Esses dias agora mandamos um de volta para Roraima, tinha 8 anos que ele estava aqui. Depois de muita luta, convencemos ele a voltar para o lar dele. Fazia vídeo chamado com a mãe dele, trouxe a tia dele lá de Roraima, ela veio aqui, era 10 para meia-noite, nós estávamos colocando ele dentro do 11 aqui para Belo Horizonte foi para Brasília foi para Belém pegou o barco, foi para Roraima. Então, esses são os números para vocês terem lá. Hoje nós temos aproximadamente 140 pessoas em situação de rua aqui e 341 pessoas registradas no sistema, pessoal. Então, eu vou deixar esse projeto aqui, presidente, para que possa distribuir. Quem tiver alguém na rua, presidente, tem os telefones aqui, é só ligar, nós vamos lá na hora. Então, vamos ajudar sim, mas ajudar do jeito certo. Obrigado, Sérgio Beliano. Para a gente finalizar aqui, Simone, da Atenção Primária, depois o Tenente Natanael e fechamento com o vereador Well. Por favor, Simone. Bom dia. Bom dia a todos os vereadores. Agradeço aí pelo convite para participar dessa reunião. Quero aqui, né, registrar a nossa presença da Atenção Primária à Saúde, nossos serviços, né, que estão disponíveis em todo o território de Divinópolis. E aqui nós temos hoje a referência técnica do consultório na rua, que é a Vanessa, vou pedir para ela se levantar, e também a nossa equipe do consultório na rua, que faz as intervenções junto a esse público. Nossa equipe, ficar de pé, por favor.
né? São esses profissionais, uma equipe multiprofissional que estão aí todos os dias nas ruas de Divinópolis fazendo as abordagens assertivas para esse público específico. Obrigada. Né? Quero agradecer publicamente o trabalho que eles vêm desempenhando e quero dizer que nós estamos aqui para poder somar em relação às intervenções a serem feitas com as pessoas em situação de rua e também com as pessoas que precisam, né, dos nossos serviços em relação à dependência química. Muito desafiador, né, longe de mim querer dizer que nós temos aqui todo o processo pronto, instituído, e que temos as soluções para esse tipo de problema tão complexo. Né? Então, acho que precisamos unir esforços ao invés da gente fragmentar a rede assistencial. Então, que unidos a gente possa realmente ter momentos e fórum, não só de reunião formal como essa, mas reuniões no território. Tá? Estou à disposição, podem estar me convocando e convidando quando necessário for, mas quero deixar aqui, né, o meu desejo em relação ao serviço prestado para a população, principalmente essa população mais vulnerável. Nós precisamos, sim, desconstruir algumas questões que são importantes, né? A gente está dispondo de políticas assertivas para essa população. Em relação às comunidades terapêuticas, quero aproveitar esse momento para fazer uma solicitação bem objetiva, né? Ao acolher pessoas, né, nas comunidades terapêuticas, se for do nosso município, que encaminhe mais rápido possível para a unidade de origem para poder ter uma avaliação médica, não fazer isso posterior ao acolhimento, porque muitas das vezes a pessoa não tem condições de adentrar aquela comunidade terapêutica, então vamos fazer o que é certo da forma certa para a gente ter um bom resultado. E quando for pessoas de outros municípios, que a gente entende, acolher o ser humano é importante, e aqui falo em relação ao ser humano, independente da sua origem, e o SUS, ele pensa no ser humano, quando ele chega ao território, ele passa a ser nosso, ok? Porém, se ela vem de outro município, que venha com esse relatório, né, médico, com essa avaliação feita por profissionais de saúde habilitados do município de origem. Porque, muitas das vezes, existe o acolhimento da pessoa que não está em condições de estar naquele local. E aí, posteriormente, é que buscam um atendimento médico nas unidades de saúde para poder fazer o relatório. Então, para a gente poder alinhar processos, organizar a rede e ordenar o cuidado, é muito importante todos nós nos envolvermos com o cuidado ao ser humano, mas que a gente possa envolver de forma muito assertiva e buscando as informações com quem é de direito. Na saúde, né, estamos aqui representando a CEMUSA, enquanto diretora da atenção primária, né, o meu grande parceiro, né, que é o diretor da atenção secundária, nós dois fazemos parte de uma grande rede de atenção à saúde aos divinopolitanos e todos aqueles que estão no nosso território. Então, estou à disposição e agradeço a todos por esse momento. Obrigado, Simone. Agora eu passo para a Polícia Militar, o tenente Natanael. Bom dia a todos. Tenente Natanael, representando o 23º Batalhão, na pessoa do vereador Anderson. Eu cumprimento todos aqui presentes. Primeiro, ressaltar que a Polícia Militar acredita no trabalho em rede e nós entendemos que esse trabalho pode trazer, sim, resultados significativos, né? Tanto que nós temos redes de proteção preventiva. Então, nós entendemos que esse espaço que é o espaço adequado, estamos abertos e disponíveis para buscar alternativas para solucionar essa situação que envolve o nosso município. Temos percebido um aumento na prática da população em situação de rua ou de usuários. Todos os dias nas ruas nós abordamos alguém diferente, conversamos. São diversas histórias, alguns estavam internados, acreditaram que vender panos na rua não era a solução, preferiram sair e continuaram aqui na nossa cidade. Isso preocupa, porque eles trazem novas práticas de outros locais. Não é segredo para ninguém que, recentemente, uma criança foi atacada em Divinópolis. Uma pessoa que estava na rua passou um objeto pérfuro cortante no pescoço de uma criança. Poderia ser uma lesão fatal, dependendo de onde pegasse,
tivesse um pouco mais de força. Ele foi preso em flagrante. Depois chegou outro vídeo dele atacando uma mulher. Foi para cima de uma mulher numa rua à noite escura. E isso preocupa a Polícia Militar, porque nós também estamos aqui, somos sociedade, somos comunidade. Quando estamos sem a farda, estamos nas ruas, e os nossos familiares também estão aí, junto conosco, né? Uma vez somos comunidade. Nós trabalhamos com protocolos de segurança, respeitamos os direitos de todos, mas somos e continuaremos sendo firmes na nossa atuação, ok? Estamos abertos e disponíveis a novas reuniões e a alternativas de melhoras. Muito obrigado. Obrigado, tenente, principalmente a Polícia Militar, pelo que faz aqui pelo município. Para a gente finalizar, eu passo a palavra para o El para a gente finalizar. Pessoal, vou ser breve aqui, porque já estendeu bastante. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, né, os que usaram a palavra, os que não usaram. Quero agradecer os vereadores, o corpo técnico. Né, esse tema, quanto mais pessoas e atores a gente trouxer para esse cenário, para a discussão, será importante. Destaco a presença do vereador Josafá. Peço desculpas ao presidente dessa casa, que ele esteve em plenário, mas a gente estava focado aqui na reunião. Israel da Farmácia. Justifico a ausência da vereadora Ana Paula, que também pediu para ser justificado. Juliana, ontem, no momento em que você sofreu as agressões, e eu fui o único que estava lá no momento que iniciou essas agressões. E eu confesso, primeiro me solidarizo a você, e eu confesso que lá atrás, quando eu ouvi na CASP os relatos do que estava acontecendo ali, eu não tinha uma noção da gravidade da situação. Ontem eu fiquei assustado com a forma que eles abordaram você, com o que, do outro ponto, a sociedade, as pessoas, não são todas, mas como foram hostis com você, uma mulher, e isso me preocupou muito, me preocupou muito. Eu saí de lá realmente muito preocupado. E o que eu faço é um apelo à sociedade organizada, né, aos órgãos aqui representados, aos meus colegas vereadores. Está na hora de Divinópolis reagir e apoiar tudo que está sendo feito. Eu confesso que é difícil, eu valorizo muito as experiências, troco muito, a gente troca muita figurinha, né, Matheus? O Matheus tem uma experiência muito maior do que a minha, tem um conhecimento de causa, e eu confesso que a cada reunião eu sinto que o que tem por vir precisa de ter uma mobilização maior. Para as comunidades terapêuticas, assim como o Matheus propôs, a gente sabe e tem que valorizar as que trabalham em dia. Eu já subi um projeto de lei que chama Selo Recomeço Legal, que vai valorizar tudo que vocês fazem e dar destaque a vocês que trabalham de maneira correta dentro do município de Divinópolis. Depois eu vou distribuir para vocês, né, o projeto, que deve ser votado em breve aqui na casa. E quero dizer que a minha contribuição vai seguir no sentido de que nós precisamos comunicar com o povo de Divinópolis essa campanha aqui, ó, porque já está provado que existem situações que a pessoa está na rua, mas está provado que toda vez que existem dois públicos, né? Existe a pessoa que está ali pelas drogas, seja usando, seja vendendo, e aqui tem uma campanha que eu quero valorizar ela a partir de agora. Esse vai ser o meu papel, principalmente esse papel. Quando você dá dinheiro, você não está fazendo caridade, você está aumentando o vício daquela pessoa, alimentando o vício dela. Então eu vou seguir firme com vocês, assim como eu sei que tem vários vereadores aqui que se interessam também por
por essa pauta e, da nossa parte, nós vamos seguir avançando. Desta reunião, tenho certeza, vai nascer outras para que a gente não deixe essa discussão parar por aqui. Agradeço mais uma vez a presença de todos e até breve. Obrigado, El. Quero agradecer a comunidade terapêutica que está presente, agradecer aqui o corpo decente da Prefeitura e os mais, agradecer aos vereadores, né, que estão aqui, e aqui fica encerrado esse encontro ou uma reunião aqui na Câmara Municipal. Um bom dia a todos. 11h07. Muito obrigado a todos.